Pessoal, eu vou fazer agora o terceiro exemplo, agora com um modelo de programação linear completo, né? Aqui a gente tem um modelo com restrições e a função objetivo. Os exemplos anteriores não tinham essa função objetivo, só tinha as restrições, as inequações. Aí esse agora é o modelo completo. Primeiro passo é a gente identificar as equações ou as inequações, que são, não tem uma igualdade, tem um menor igual ou maior igual, e enumera elas para a gente não se perder. Aí o segundo passo é tratar uma por uma, separado, e encontrar os pontos para jogar no gráfico. Então, em um, que é nessa primeira aqui, a primeira coisa é tirar o menor e colocar um igual. Então, você repete, só que no lugar do menor, coloca igual. Aí, na sequência, você vai atribuir zero para uma variável e fazer a conta para encontrar o valor da outra variável. E pode ser qualquer valor, a gente coloca zero porque fica mais fácil, a conta fica mais simples. E por que a gente faz isso? Para encontrar dois pontos e depois, com esses dois pontos, traçar no gráfico, para achar a área que representa essa inequação lá no gráfico. Então, x1 igual a zero, vai ficar 0 mais 3x2 igual a 12, o 3 passa para cá dividindo, 12 dividido por 3, x2 igual a 4. Então, o primeiro ponto é 0 no x1 e 4 no x2. Aí faz a mesma coisa, só que agora com x2 igual a 0. Vai ficar 2x1 igual a 12, porque aqui vai zerar, 3 vezes 0. Então, x1 vai ser 12 dividido por 2, que esse 2 passa para cá dividindo, x1 igual a 6. Então, o segundo ponto, ponto B, é 6 e 0. 6 no x1 e 0 no x2. Aí, a mesma coisa a gente vai fazer com a outra inequação, 2x1 mais x2 menor ou igual a 0, que é a que a gente chamou de 2. Em 2, a gente tem 2x1 mais x2 menor ou igual a 0, no lugar do menor igual, coloca um igual. E aí, pega e dá o valor de 0 para x1 e encontra o valor de x2. Se x1 é 0, a gente vai ter que x2 é igual a 8. Então, é o ponto C, 0, 8. E x2 igual a 0, aí a gente faz a conta, vai achar que x2 que 2x1 é 8 dividido por 2, esse 2 passa para cá dividindo. Então, x1 vai ser igual a 4. Ponto D, 4 no x1 e 0 no x2. Por que a gente tem dois valores? Porque o gráfico tem dois eixos, né? O x1, que é o horizontal, e o x2, que é o vertical. Então, a gente precisa de dois valores para localizar um ponto, que é esse ponto lá no gráfico. Em 3, que é x1 maior ou igual a 0, a gente só vai colocar x1 igual a 0. Então, vai ser a reta em cima do eixo x2. Qualquer ponto em cima do eixo x2, x1 é 0. E em 4, que é essa última, vai ser x2 igual a 0. Qualquer ponto em cima do x1, o x2 é 0. Então, essa última parte aqui, vocês nem precisam fazer conta em nada, não. Já pode só traçar o gráfico mesmo direto. Aí, com todos esses pontos, a gente vai agora traçar no gráfico. Primeiro, os pontos A e B, que são da reta 1. Então, A e B, A é 0 e 4, então 0 no x1, esse 0 aqui e 4 no x2, então vai ser nesse lugarzinho aqui, nesse pontinho. E B, 6 e 0, 6 aqui no x1 e 0 no x2, então essa linha aqui encontra com essa neste ponto aqui. Aí traça. Liga uma na outra, liga assim sobrando, porque a gente precisa desse espaço aqui fora, além do ponto, pode traçar sobrando. Porque a reta e o segmento de reta, a inequação, a reta é infinita, né? A gente traça só um pedaço dela, mas ela é infinita, ela tende para cá e tende para cá. Então, pode traçar passando dos pontos, é melhor. Essa reta representa a primeira equação. Agora, vamos para a segunda.
pontos C e D. C foi 0 e 8, que é aqui, 0x1, 8x2. E o D, 4 e 0, 4x1 e 0x2. Aí liga o C com o D. Então, a gente tem essas duas retas. A outra é x1 maior ou igual a 0, que a gente quer a reta que x1 é igual a 0. A reta x1 é igual a 0 vai ser essa em cima do eixo x2. E a reta 4, que é a reta x2 igual a 0, vai ser essa verde em cima do eixo x1. Então, vocês podem já direto traçar essas duas retas, não precisa fazer conta nem nada. Agora, o outro passo é a gente identificar essas retas, colocando uma setinha representando a direção que a gente quer. Porque a reta, ela representa a equação com igual. Só que o problema não tem equação reta, equação com igual, é inequação, tem sinal de maior e menor. Então, a gente tem que representar uma área, e não somente uma reta. Então, na equação 1, que é essa primeira aqui, a gente tem essa reta azul, que é dos pontos A e B. Então, a gente marca aqui 1. E como ela é menor ou igual, então a setinha é para baixo. Significa que a área dessa inequação é a reta para baixo, porque é na direção onde os valores são menores. Aí, a 2 dos pontos C e D, essa laranjinha aqui, também é menor ou igual. Então, a gente também marca aqui que é a 2 e bota a setinha para baixo, porque ela também é menor ou igual. A 3, que é x1 maior ou igual a 0, é na vermelha. Se é maior, então é para o lado dos números aumentando. Então, vai ser aqui para a direita, a setinha aqui onde eu estou mostrando. Acompanhe sempre aqui pelo cursor do mouse. E o x2 maior ou igual a 0 vai ser essa verde para cima, porque os números do x2 aqui vão crescer para cima. Aqui é o x2 0 e para cima os x2 aumentam. Então, a setinha para cima. E aí, o desafio é a gente encontrar qual é a área, se aqui, aqui, aqui ou qualquer lugar, que atende a todas essas 4 restrições aqui. Então, como a gente vai ver? A gente quer acima da verde, ó, a setinha, para cima da verde, à direita da vermelha, para baixo da azul e para baixo da laranja. Então, se você botar uma seta aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, vai mostrar essa área aqui. Por que essa área aqui não faz parte? Essa área maior, ela é acima da verde e à direita da vermelha, mas é acima dessas duas. E eu quero abaixo, ó, a setinha aqui. Então, a única área que atende essas 4 é esse pedaço aqui do meio que eu pintei. Então, essa área aí é a área de soluções viáveis. Qualquer ponto aqui dentro, se a gente substituir aqui, vai aceitar, vai ser válido para todas essas restrições. Por isso que a gente chama de região de soluções viáveis. No exemplo anterior, a gente fez até aqui, porque a gente só tinha as restrições. Mas nesse exemplo, a gente tem também a função objetivo, ou seja, esse exemplo é um modelo completo. Então, já que ele quer maximizar, a gente vai encontrar qual o ponto que maximiza. Para encontrar esse ponto que maximiza, a gente primeiro tem que pegar quais são os pontos, vou falar da linguagem simplificada, das quinas dessa área de solução. Ou seja, os vértices, esses pontos que têm ângulo, esses pontos que têm encontro de uma reta com a outra. Então, a gente tem esse ponto aqui, o O00, que é a origem do gráfico, no 00, esse primeiro aqui. Tem o ponto A04, que é esse aqui, na quinazinha aqui do encontro de 1 com a vermelha, da azul com a vermelha. Tem o ponto D, que é esse daqui, 4 e 0, que é o encontro da laranja com a verde. E tem esse ponto aqui, o encontro de 1 com 2, que é o encontro da laranja com a azul, que a gente vai chamar de ponto E. E eu coloquei interrogação porque a gente não conhece esses pontos. Não conhece assim, não calculou eles.
Aí a importância de fazer o papel milimetrado, com papel milimetrado, ou no caderno mesmo, no papel ofício, mas com um esquadro, tudo certinho, uma régua, para botar as distâncias tudo certinhas. Porque assim, se o gráfico ele tá certinho, todo na escala correta, a gente vê aqui, deixa eu voltar para tirar a parte pintada aqui. A gente vê que esse ponto, ele pega exatamente em cima do 2, dessa linha aqui do 2. E exatamente no meio aqui, entre o 2 e o 4, ou seja, ele é o 3. Ele é o 3 em x1 e o 2 em x2. Só que nesse caso dá pra gente ver, mas nos outros casos, tem casos que a gente não consegue saber que ponto é, porque ele pega assim, não pega no meio certinho, em cima da linha certinha. Por exemplo, esse ponto aqui que eu tô com o mouse em cima, não tem como saber. Você sabe que é mais que 4, mas não sabe o valor certo, né? Então, por isso que a gente tem uma conta que a gente faz, um cálculo para descobrir qual é esse ponto. A gente já sabe que ele é o 3, 2, mas a gente vai fazer o cálculo para confirmar que vai dar esse mesmo valor. Lembrando que para pegar os pontos somente que são aqui da área de solução. Os outros pontos que a gente calculou, por exemplo, aqui o C e o B, a gente não vai usar, a gente usou somente para fazer a reta, mas a gente não vai usar agora em diante porque ele não faz parte da área de solução. A gente vai usar somente esses pontos aqui que fazem parte da nossa área de solução. E como a gente não conhece ainda o ponto E, vamos fazer um cálculo para descobrir que valor é esse aqui, ou para confirmar que ele é um 3, 2, né? Que está aqui nesse pontinho aqui. Então, que cálculo é esse? A gente vai fazer um sistema de equações. Como ele é o encontro da reta 1 com a reta 2, a gente vai pegar essas duas retas, reta 1 e reta 2, lá do começo do problema, e vai fazer um sistema de equações. Quem lembra como faz? Ótimo. Também é possível fazer por substituição, mas a experiência que eu tenho é que os alunos preferem fazer por sistema de equação. Então, vamos fazer por sistema de equação. Como que a gente faz? Primeira coisa, tirar o menor e colocar um igual. Então, coloca tudo com igual. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente vai fazer um cálculo, a gente vai olhar para esses valores e vai descobrir qual o valor que a gente precisa multiplicar uma linha dessas aqui da conta para zerar. Como assim zerar? Vou passar aqui. Ó, a gente repete, coloca um embaixo do outro certinho. Eu preciso zerar uma variável para achar o valor da outra. Então, como aqui eu tenho 2x1 e na de baixo eu também tenho 2x1, se eu multiplico uma toda por menos 1, pode? Pode. Se você multiplicar a linha toda, você pode multiplicar por qualquer valor que representa a mesma reta. Você não pode multiplicar por um valor só de um lado, tem que multiplicar ela toda. Então, se eu multipliquei ela toda por menos 1, ao invés de 2x1 vai ficar menos 2x1, ao invés de x2 vai ficar menos x2, e ao invés de 8 vai ficar menos 8. Agora, com mais 2 em cima e menos 2 embaixo, essa conta aqui vai dar zero. Eu vou somar o de cima com o de baixo, o de cima com o de baixo, de cima com o de baixo, cada um na sua direção. Então, por isso que eu pus esse mais aqui. Então, na primeira, 2x1 menos 2x1 vai ficar 0x1. Aqui no x2, 3x2 menos x2 vai ficar 2x2. E aqui do outro lado do igual, 12 menos 8 vai ficar 4. Então, a gente tem 2x2 igual a 4. Então, x2 vai ser 4 dividido por 2, x2 deu 2. Então, sabendo que o x2 deu 2, como a gente já suspeitava olhando lá pelo gráfico, a gente vai agora substituir esse x2 igual a 2, ou na primeira ou na segunda, tanto faz, para achar o valor de x1.
Voltando aqui, eu multipliquei por menos 1, porque aqui já eram 2. Mas quando não for igual, aí a gente pode multiplicar a de cima por um valor e a de baixo por outro valor, até achar uma situação que vai ficar assim, um positivo e um negativo para zerar. Por exemplo, eu podia também multiplicar para zerar o x2, ao invés de zerar o x1. Se eu tivesse multiplicado tudo por menos 3, ia ficar aqui menos 6, e aqui ia ficar menos 3. Na hora de botar mais 3 menos 3, ia zerar o x2. A conta fica diferente, mas o resultado final ia ser o mesmo, sempre dá o mesmo resultado. Então, como aqui deu x2 igual a 2, a gente vai voltar e substituir aqui no valor, no lugar de x2, e achar o valor de x1. Então, se x2 é 2, substituindo aqui, 2x1 mais 3 vezes 2 igual a 12. O x1 vai dar 6 dividido por 2, que dá 3. Como a gente suspeitou lá quando a gente olhou para o gráfico. Se substituir na outra fórmula, vai dar o mesmo valor, x1 igual a 3. Então, a gente já sabe que o ponto é x1 igual a 3 e x2 igual a 2. Aí, a gente volta lá no gráfico e identifica mesmo que ele é um 3, 2, o ponto é. Agora, com esses 4 pontos, a voz já está falhando. Com esses 4 pontos, nós vamos substituir esses 4 pontos lá na função objetivo, que é a novidade aqui nesse nosso modelo. O modelo matemático completo de programação linear, ele tem a função objetivo, que nesse caso é maximizar z igual a 4x1 mais 1x2. Então, a gente vai pegar os valores dos pontos e substituir um de cada vez nessa fórmula aqui. Então, a gente tem que o z para o origem 0, 0, vai dar 4 vezes 0, mais 1 vezes 0, 0 mais 0, z igual a 0. No ponto A, 0 e 4, então 4 vezes 0 mais 1 vezes 4, meu z vai dar 4. No D, 4 e 0, 4 vezes 4, 16, mais 1 vezes 0, z igual a 16. Ponto E, 3 e 2, vai substituir, vai ficar z igual a 4 vezes 3, que dá 12, mais 1 vezes 2, 2, 12 mais 2, 14. Então, esses 4 pontos são os pontos lá dos vértices do gráfico e são todos pontos viáveis, ou seja, aceitáveis para minha solução. Mas como eu quero uma solução máxima, eu quero maximizar o valor de z, então eu vou pegar o z com o maior resultado, que é o meu d, que deu 16. Então, esse d, 4 e 0, x1 igual a 4 e x2 igual a 0, é a minha solução ótima, porque é o maior resultado. Nenhum outro ponto dentro daquela área do gráfico, nenhum outro ponto aqui dentro vai dar maior que 16. Pode dar até igual, mas maior que 16 não tem como dar. O máximo possível é 16. Se der mais de 16, vai pegar fora dessa área pintadinha, e aí fora não vai atender a algumas das restrições. E encerrou o método de solução. Aí, no caso, se o problema for minimizar, ao invés de maximizar, o processo de solução é o mesmo. Todo o passo a passo é o mesmo. A única diferença vai ser aqui no final, que se for minimizar, você vai pegar o menor. Então, nesse caso, a gente pegaria o 0, 0. Maximizar o maior e minimizar o menor. Essa é a diferença dos dois métodos, dos dois tipos de modelo. Mas a solução, o passo a passo do gráfico é igual. Então, tá? Obrigado vocês por estarem assistindo a aula. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho. Quem ficou com muito inseguro é normal, não se desespere. É normal nesse começo a gente ter dificuldade de ficar um pouco confuso, mas porque são muitos detalhes. Então, a gente só consegue mesmo pegar o método se praticar. Espero que vocês estejam bem, se cuidem aí, saúde para nós
e até a próxima aula. Obrigada por assistir.